Good. Great to be here. You may be seated. É muito bom estar aqui, você pode se sentar. We are so happy to be here. Nós estamos tão felizes por estarmos aqui. But we have just a bit of sadness in our hearts Mas nós temos um pouquinho de tristeza no nosso coração, because we have to go home tomorrow. porque a gente tem que voltar para casa amanhã. And really this has been a tremendous time for us. E esse tem sido um tempo maravilhoso para a gente. Muito legal. It's really been great for us. Tem sido maravilhoso para a gente. We're going back to South Africa, but we're taking you in our hearts with us. Nós vamos de volta para a África do Sul, mas nós vamos manter vocês no nosso coração. I don't have words to actually say thank you to everyone. Eu não tenho palavras para dizer o quanto nós somos agradecidos a todo mundo. But we've been so blessed just with every smile, Mas nós temos sido abençoados com cada sorriso, every hug that we have received, cada abraço que a gente já recebeu, people speaking to as us pessoas falando com a gente. when we do not understand. Quando a gente a não thing. entende o que vocês estão falando. But we have caught the spirit, Mas nós pegamos no espírito and we appreciate that. e nós agradecemos por isso. We've been so overwhelmed by the kindness. Nós temos sido atropelados pela ternura de vocês. And I just want to thank Pastor Elio and E Daisy eu quero agradecer o pastor Eli e a Daisy, because they have just blown us away with their thoughtfulness and generosity. porque eles nos deixaram boquiabertos com o carinho deles. And I know that you are in our prayers on a regular basis. E eu quero que vocês saibam que vocês estão nas nossas orações sempre. And I really believe that God has a special plan for this church. E eu realmente creio que Deus tem um plano especial para essa igreja. And my prayer is that God will increase your influence, E a minha oração é que Deus aumente a influência de vocês. not just in this community, Não apenas nessa comunidade, but in the country mas também no país. and internationally. E de forma I internacional. believe that God is doing that. Eu creio que Deus está fazendo Amen. isso. Amém? And I'm so thankful for Pastor Rafael. E eu sou agradecido ao pastor Rafael. And he has to say everything that I'm E ele tem saying. que falar tudo que eu falo. He's such a blessing to us. Ele é uma bênção para nós. And I know the hard work that he's done behind the scenes. E eu sei o trabalho duro que ele tem feito, né, por detrás dos. Just want to thank him for E eu that. quero agradecê-lo por isso. Amen. Amém. Thank you. Now, I want to get straight into the Word of God. E eu quero logo entrar na palavra de Deus. And I want to speak to you about change. E eu quero falar com você sobre mudança. Pastor Elio this morning has spoken so much about E change. pastor Hélio nessa manhã já falou muito sobre mudança. And when I hear him speak, I picked up a few words in Portuguese. E quando eu ouvi falando, eu peguei algumas palavras em português. Some of the words I have an idea of what he's saying. Algumas palavras eu tenho uma ideia do que ele está falando. And I heard this one word many times this morning. E eu ouvi essa palavra muitas vezes nessa manhã. Transformação. And that is what I'm going to speak to you about. E é sobre isso que eu vou falar com vocês nessa manhã. So if I can give a title to the sermon today, Então, se eu tiver que dar um título para o meu sermão nessa manhã, I want to speak to you about choose to change. eu quero falar com vocês sobre a escolha de mudar. Escolha mudar. Because I'm going to show you that change is necessary, Porque eu quero mostrar para você que a mudança é necessária. but our choice is also vital. Mas a nossa escolha também está envolvida no processo. We have to make a decision to change. Nós temos que tomar uma decisão de mudar. And we kind of approaching the season at the end of the year, E nós estamos agora indo para essa temporada, né, de final de ano, where a lot of people make New Year's resolutions, onde muitas das pessoas fazem essa resolução de final de ano. where they decide, I'm going to change in the new year. Quando as pessoas decidem, né, nesse novo ano eu vou mudar. But I want to tell you, you don't have to wait for the 31st of December. Mas eu quero dizer para você que você não precisa esperar pelo 31 de dezembro. The moment of midnight on 31st of December Aquele momento de meia-noite, 31 de dezembro. is not magical or mystical. Esse momento ela não é mágico ou místico. Every moment that you have
Todo momento que você tem, every opportunity that you have, toda oportunidade que você can be tem, a fresh beginning. pode ser um novo começo. And I know this is an opportunity to reflect about the past year. E eu sei que essa é uma oportunidade para você refletir nas coisas do passado. But if you make a decision in your own power to change, Mas se você fizer uma decisão no seu próprio, dependendo do seu próprio poder para mudar, I can guarantee you that it will not last. mas eu posso garantir para você que não vai durar. I read some statistics about New Year's resolutions. Eu li umas estatísticas sobre essas resoluções de final de ano. And they say it takes 2 weeks into January. E essa estatística diz que você precisa de até pelo menos 2 semanas em janeiro. And by then already a third of those decisions have lost its power. E até essa segunda semana, presta atenção, até essa segunda semana de janeiro, 2/3 da sua resolução já perderam o seu poder. Você não consegue mais fazer. Because people try and do it out of their own works. Porque as pessoas tentam fazer com o seu próprio esforço. Now, when I speak about change today, Então, quando eu falar sobre mudança hoje, I don't want to speak about superficial change. eu não quero falar sobre mudança superficial. I'm not talking about changing TV channels. Eu não estou falando sobre mudar a TV, o canal da TV. I'm not talking about changing your profile picture on Facebook. Eu não estou falando sobre mudar a sua figura, o seu retrato lá no Facebook. I'm not talking about changing your computer password. Eu não estou falando sobre mudar a senha do seu computador. I'm talking about changing your life. Eu estou falando sobre mudar a sua vida. And it is important for us to change. Então é importante para a gente mudar. When Jesus started his public ministry here on earth, Quando Jesus começou o seu ministério público aqui na Terra, his very first message was about change. a sua primeira mensagem foi sobre mudança. The first recorded words of Jesus in the gospel As primeiras palavras registradas de Jesus no Evangelho, is repent. a primeira palavra é arrependimento. And repentance means change. E arrependimento fala de mudança. It means changing your way of thinking. Significa mudar a maneira como você It pensa. speaks about a turning around. Fala de dar a volta. It's a transformation. É uma transformação. And there must be a continual transformation. Então deve haver na nossa vida uma mudança contínua. It must happen on a continual basis in our life. Deve acontecer de maneira contínua na nossa vida. Now, your decision is important. Veja, a sua decisão é I'm importante. going to speak about that a little bit later. E eu quero falar sobre isso um pouco depois. But if you want to change, it will take more than a decision. Mas se você quiser mudar, é preciso mais do que a decisão. Now, here's one of the common New Year's resolutions. E aqui está uma das resoluções de final de ano mais comuns. People say, this year I'm going to go on a diet. As pessoas dizem, esse ano eu vou fazer dieta. I think I might have to make that resolution. Eu acho que eu tenho que fazer essa resolução. Because here in Brazil, Porque aqui no Brasil, we haven't just been refreshed. nós não apenas nos renovamos. We've been refleshed. Essa aqui é difícil. And I said yesterday they took a group photo of the pastors at the conference. Ele disse no primeiro culto que ontem a gente tirou uma foto de grupo, né, dos pastores. I said I've eaten so many good things in Brazil E ele disse, eu já comi tanta coisa gostosa aqui no Brasil, that they can take a group photo of me. que eles podem tirar uma foto de grupo só de mim. So commonly, here's what people say when they want to go on a diet. Então, geralmente, quando a pessoa quer entrar numa dieta, fazer uma dieta, geralmente elas dizem isso. They say, I'll start next Monday. Eles dizem, eu vou começar na próxima segunda. Because I'm going to show you that your willpower, Porque eu quero mostrar para você que a sua força de vontade, when it comes to real change, quando a gente fala sobre mudanças has verdadeiras, limited value. tem valor limitado. Because a lot of people want to change just based on their own power. Porque muitas pessoas querem mudar baseado na sua força de vontade. But I'm going to show you need more than just your willpower. Mas eu quero te mostrar que você precisa mais do que a sua força de Because vontade. you're relying on your own strength, Porque se você estiver dependendo da sua própria and força, that change will not be lasting. essa mudança ela não vai durar muito We tempo. need to rely on God. Nós precisamos depender de Deus. Now, I want to use as a foundational text Então eu quero usar como texto base Romans 12, verses 1 and 2. Romanos 12, 1 e 2.
And as we read this, E ao lermos esse texto, I want to focus specifically on two words. eu quero focar mais especificamente em dois termos. So here's what Paul writes in verse 1. Então aqui está o que Paulo escreve no verso 1. He says, I appeal to you, therefore, brothers, Ele diz: eu apelo, eu imploro a vocês, meus irmãos, by the mercies of God. pelas misericórdias de Deus. And then in verse 2 he says, E aí no verso 2 ele diz: do not be conformed to this world, não sejam conformados a esse mundo, but be transformed by the renewal of your mind. mas sejam transformados pela renovação da vossa mente. Now look at those two words. Agora, veja essas duas palavras. You could either be conformed, Você pode tanto ser conformado, and the Greek word that is used here e a palavra que ele está usando aqui em grego, has, as part of the basis of the word, has the word scheme. a parte dessa palavra é a palavra esquema. So it literally means to be changed into the pattern or the scheme or the system of this world. Então, simplesmente colocando, é você ser conformado ao esquema, ao padrão, ao sistema desse mundo. The same system as the world. O mesmo sistema do mundo. But when he says be transformed, Mas quando ele fala da palavra transformado, it's a word that says to be changed into a completely different nature or character. é a palavra que é usada para você ser mudado em uma natureza totalmente diferente. It's the Greek word metamorpho. É a palavra grega metamorfuo, We get our word metamorphosis from. da onde a gente tira a nossa palavra metamorfose. So it speaks about a complete change. Então fala de uma mudança por completo. And that is what Paul says should happen in our lives. E é isso que Paulo diz que deve acontecer na nossa Now, vida. I would like to give you some principles that will help you to understand how change can happen. E eu quero te dar então alguns princípios que vão te ajudar a entender como é que essa mudança acontece. Today, if you want to know how to do anything, Hoje, se você quiser saber e descobrir como fazer qualquer coisa, and you're not sure how to do it, e você não sabe como fazer, you can go and Google it. você pode procurar no Google. And you will find something probably on YouTube. E você vai achar alguma coisa também no YouTube. And it'll take you step by step. E vai te dar passo a passo How to change the tire on your car. como mudar o pneu do seu carro. Loosen the nuts of the wheel first. Você primeiro desenrosca o parafuso. And it'll take you through step 1 through to step 10. E vai te levar do passo 1 até o passo 10. But you cannot change your life like you change a tire. Mas você não pode mudar a sua vida assim como você muda o pneu do seu carro. I'm not trying to give you 10 steps to change. Eu não quero te dar 10 passos para mudança. Because God doesn't work with formulas. Porque Deus não trabalha com fórmulas. God works with principles. Deus trabalha com And princípios. God will give you a unique strategy for your life. E Deus vai te dar estratégias únicas para a God sua will vida. tell you how you can change your life. Deus vai te dizer como você pode mudar na So sua here's the vida. first principle. Então aqui está o primeiro princípio. Recognize the source of change. Reconheça a fonte da mudança. You need to understand where change comes from. Você precisa entender de onde vem a nossa mudança. And if there is a first step, E se houver um primeiro passo, então, here's the first step to change. aqui está o primeiro passo para a mudança. To confess your own inability to change. Confessar a sua própria inabilidade de mudar. This may sound like a contrary statement, Isso parece uma afirmação contraditória, but it takes strength to acknowledge your weakness. mas é necessário força para reconhecer a nossa fraqueza. Because you need to confess your inability to change yourself. Porque nós precisamos confessar a nossa inabilidade de nos mudar a nós mesmos. Let's go to Romans 12 verse 2 again. Vamos em Romanos capítulo 12, verso 2 novamente. Paul says, do not be conformed to this world, Paulo diz: não seja conformado a esse mundo, but be transformed by the renewal of your mind. mas seja transformado pela renovação da vossa mente. Both the Greek verbs here are in the passive voice. Ambos os verbos aqui estão na forma passiva. So it's not something that you do, Então não é algo que você faz, it's something that is done to you. é algo que é feito em você.
It's not something that you can do in your own works. Não é algo que você pode fazer na sua própria força. That's why I said your will has limited value in change. E é por isso que nós podemos dizer que a sua vontade tem um poder limitado na sua mudança. You see, when you are conformed to this world system, Veja, quando você é moldado ou conformado a esse sistema desse mundo, there's an influence that is actually forced upon you. há uma influência que é colocada sobre a sua vida. But the alternative is to be transformed. Mas a alternativa é nós sermos transformados. Something that God only can do. E é algo que somente Deus pode fazer. When I researched this topic, Quando eu estava pesquisando esse tópico, I found several websites eu encontrei várias páginas na internet that spoke about reinventing yourself. que falavam de reinventar a si mesmo. And that's kind of a buzzword today. E é uma palavra hoje que está aí na mídia. You need to reinvent yourself. Você precisa se reinventar. You know, the Bible doesn't say that. Mas a Bíblia ela não fala isso. Because you cannot reinvent yourself. Porque você não pode se reinventar. Because you didn't invent yourself. Porque você não se inventou. Somebody made you. Alguém fez você. God created you. Deus te criou. God invented you. Deus te inventou. If you want to reinvent yourself, Se você quer se reinventar, it will not happen. não vai acontecer. You need to go back to the inventor Você precisa ir para aquele que te criou and ask him to reinvent e you. pedir a ele que te reinvente. Because change comes from God. Porque a mudança vem de Deus. You will never change yourself through your own works. Você nunca vai mudar a você mesmo pelo seu próprio It's esforço. by grace. Mas é pela It's graça, through faith. através da fé. It's God that changes you. É Deus quem nos Now muda. look at Romans 12 verse 1. Veja em Romanos capítulo 12, verso 1. I find it very interesting that Paul emphasizes the mercies of God. Eu acho muito interessante que Paulo enfatiza as misericórdias de Deus. He says, I appeal to you by the mercies of God, be transformed. Ele diz: eu apelo a vocês, irmãos, que vocês sejam transformados pelas misericórdias de Deus. So God's mercies is the basis for Paul's appeal for transformation. Então a misericórdia de Deus é o fundamento para Paulo apelar àqueles irmãos para que eles sejam transformados. And God's grace is the means of transformation. E a graça de Deus é o meio pelo qual nós somos Don't transformados. try to do it by your own willpower. Não tente fazer pela sua própria força de vontade. Often people say this, Geralmente as pessoas dizem isso, and especially at New Year. especialmente no final do ano. I want to become a better person. Eu quero me tornar uma pessoa melhor. You know, before you can get better, Veja, antes de você se tornar melhor, you need to be good first. você precisa ser bom primeiro. Because good comes before better. Porque bom vem antes de melhor. And here's what the Bible says. E está aqui o que a Bíblia It diz. says there's no one that is good. Diz que não tem ninguém que seja bom. You cannot make yourself good. Você não pode fazer de você mesmo bom. We have an expression in English, and I believe you have the same in Portuguese. Nós temos uma expressão em inglês que eu acredito que vocês também têm em português, That says, I'm going to turn over a new leaf. que diz: eu vou virar a página. That doesn't help you. Mas essa não te ajuda. You need a new book. Você precisa de um novo livro. So God needs to totally change you. Então Deus precisa mudar você por completo. And before you can become better, you need to be good. E antes de você se tornar melhor, você precisa se tornar bom. Here's the message of the New Testament. Aqui está a mensagem do Novo Testamento. It says that people on this earth are dead in their sins and trespasses. Diz que as pessoas nessa terra estão mortas nos seus pecados e transgressões. I've never seen a dead person resurrect himself. E eu nunca vi um morto ressuscitar a si mesmo. I've actually read about and seen that somebody can give somebody else the kiss of life. Eu vi isso, já li isso, que alguém em algum lugar pode dar ali um beijo que dá a vida para a pessoa. Somebody else can resuscitate you. Alguém pode ressuscitar a But a você. dead man cannot resuscitate himself. Mas um homem morto não pode se ressuscitar. If you are dead in your sins and trespasses, Se você está morto nos seus pecados e you transgressões, cannot resurrect yourself. você não pode se ressuscitar. God needs to give you life. Deus precisa te dar vida. So change starts
when God gives you life. Então a mudança começa quando Deus te dá vida. You need the new birth. Você precisa do novo nascimento. You need God to change your spiritual DNA. Você precisa que Deus transforme o seu DNA That's where espiritual. it starts. É aí que começa. Now look at 2 Corinthians 3:18. Então veja aí comigo 2 Coríntios 3:18, And it says that we with unveiled face, que diz assim: nós com a face descoberta, beholding as in a mirror contemplando como por um the espelho glory of the Lord, a glória do Senhor, are being transformed. estamos sendo And transformados. then that scripture goes on, Então essa passagem and continua, it says it's the Spirit that does that. que diz que é o Espírito que faz isso. So it's not just my willpower. Então não é somente a minha força de vontade, It's God that changes é me. Deus quem nos transforma. Let me put it this way. Deixa eu colocar para você dessa maneira. It's a partnership É uma sociedade, é uma parceria between God and you. entre Deus e você. But God is the senior partner. Mas Deus é o parceiro principal. He does everything. Ele faz tudo. My responsibility is so little. A minha responsabilidade é tão pequena. In fact, the only thing that I have to do Na realidade, a única coisa que eu tenho que fazer is make the choice, é fazer a escolha. and God makes the E change. Deus faz a mudança. He performs the change. Ele é que faz a mudança. I don't know how translatable this is in English Eu não sei or in Portuguese. o quanto que a gente consegue traduzir isso para But português. here's how I see the word responsibility. Mas é assim que eu vejo a palavra responsabilidade. My responsibility A minha responsabilidade is simply my response to His ability. é simplesmente a minha resposta à habilidade dele. God is just looking for my response. Deus está apenas procurando a minha And resposta. He will affect the change in my life. E Ele fará a mudança na minha vida. So it's a partnership. Então é uma parceria. And here's something that you can apply to every area of your life. Isso aqui está algo que você pode aplicar para todas as áreas da sua vida. Listen to this statement. Veja essa afirmação. You cannot do it without God. Você não pode fazer nada sem Deus. But God will not do it without you. Mas Deus não fará sem você. You see, you cannot bring about change in your life. Veja, você não pode trazer a mudança para a sua vida. But God will not change you without your decision. Mas Deus não fará se você não decidir. You have to choose to change. Você deve escolher mudar. Let me get to the second principle. Vamos então para o segundo princípio. You need to pinpoint the starting point of change. Você precisa estabelecer o ponto de partida da mudança. And here's where change starts. E aqui é onde a mudança começa. It starts with you. Começa contigo. Sometimes we say, God, please change my wife. Algumas vezes a gente diz, Senhor, muda minha esposa. God, please change my husband. Senhor, por favor, muda o meu marido. Maybe change should start with you. Talvez a mudança deveria começar com você. Again, the word transformation is a very popular word in today's society. E mais uma vez a palavra transformação é uma palavra muito popular hoje na sociedade. People speak about the need for our society to change. E as pessoas falam da necessidade da transformação da nossa sociedade. People want to change so many things nowadays. As pessoas querem mudar tantas coisas hoje em dia. I just need a change of scenery. Eu só preciso de uma mudança de cenário. They want to change jobs. Eles querem mudar de trabalho. They want to change churches. Eles querem mudar de igreja. They're not happy with their circumstances. Eles não estão felizes com as suas circunstâncias. By the way, if you want to change churches, A propósito, se você quer mudar de igreja, if you find the perfect church, se você encontrar a igreja perfeita, can I ask you a favor? posso te pedir um favor? Please don't join that Por church. favor, não vá para essa igreja. Because from that day onwards, Porque a partir daquele dia, when you join, quando você se juntar àquela the igreja, church will not be perfect a anymore. igreja não vai mais ser perfeita. And as I said, sometimes people want to change marriage partners. E como eu disse, as pessoas querem mudar de parceiro no seu casamento. They want to change anything
rather than changing themselves. Elas querem mudar todas as outras coisas a não ser a si mesmo. There was a famous Russian author and philosopher, Tinha um filósofo e escritor famoso russo, a man by the name of Leo e Tolstoy. o nome dele era Leo Tolstói. I don't know whether he ever became a Christian, Eu não sei se ele se tornou um cristão, but it was quite late in his life. mas foi quase no final da sua It vida. was in his 50s that he was really influenced by the words of Jesus. Foi por volta de quando ele tinha mais ou menos 50 anos que ele foi influenciado pelas palavras And de he Jesus. made this very broad statement about change. E ele fez essa afirmação sobre mudança. He said, everybody thinks of changing humanity, Ele diz que todo mundo pensa em mudar a humanidade, but nobody thinks of changing himself. mas ninguém pensa em mudar a si mesmo. So change starts with you. Então a mudança começa com você. But change doesn't just start with you. Mas a mudança não apenas começa com você, Change starts in a you. mudança começa em você. Change is an inside job. A mudança é o que acontece no teu interior. I want to read Romans 12 again. Eu quero ler mais uma vez Romanos 12 And verse 2 from the Message paraphrase. e o verso 2 na paráfrase a mensagem. It says, don't become so well adjusted to your culture that you fit into it without even thinking. Que diz: não se ajustem demais à sua cultura a ponto de não poderem pensar mais. Instead, fix your attention on Em God. vez disso, concentrem a atenção em Deus. He says you will be changed from the inside out. Ali diz: vocês serão mudados de dentro para fora. So change starts in the inside, Então a mudança começa dentro de nós, not on the outside. não no nosso exterior. You can try and change your outward appearance. Você pode mudar a sua aparência externa. You can buy new clothes. Você pode comprar novas You can roupas. change your hairstyle. Você pode mudar o seu estilo de cabelo. You can change your hair color. Você pode mudar a cor do seu But cabelo. inside you're still the same person. Mas dentro você ainda é a mesma pessoa. You don't need a new wrapping. Você não precisa de um novo pacote. You need a new gift. Você precisa de um novo dom. Inside. Dentro. And that is where the major change starts. E é ali que a mudança principal It acontece. starts with a new birth inside of you. Começa com um novo nascimento dentro de But nós. then God wants us to keep on changing. Mas então Deus quer com que a gente continue mudando. I said to you that the verb be transformed in the Greek is in the passive form. Eu disse para você que o verbo ser transformado está na forma passiva. But let me give you more details about that verb. Mas deixa eu dar um pouco mais de detalhes sobre esse verbo. It's actually in the present passive imperative. Está na realidade no imperativo presente passivo. And it should be translated like E this. deveria ser traduzido da seguinte forma: Keep on being transformed. continue sendo transformado. Once you've experienced the new birth, Uma vez que você já experimentou um novo once nascimento, God has given you a new life, uma vez que Deus já te deu essa nova vida, that change that started in your heart essa mudança que já começou no seu coração, must affect your thinking. deve afetar o seu pensamento. Your mind needs to be renewed. A sua mentalidade precisa ser renovada. So you need to allow God's work that started in your heart to change your E mind. você deve então permitir a obra que Deus começou dentro de você a transformar a sua mentalidade. I said to you, it's a partnership. Eu disse para você que é uma parceria. God is the senior partner. Deus é o parceiro principal. Listen how Paul describes this partnership. Veja como Paulo ele fala dessa parceria. In Philippians 2. Em Filipenses 2. In Philippians 2 and verse 12, Em Filipenses 2, verso 12, Paul addresses people that are already born again. Paulo fala com pessoas que já nasceram de novo. They already received eternal life. Eles já receberam a vida eterna. Their spirits have already been recreated. O seu espírito já foi recriado. Look at verse 12. He addresses them as my beloved. E veja como no verso 12 ele fala com eles como meus amados. Now here's a clue. E aqui está uma dica. Whenever you find this phrase, my beloved, Onde quer que você encontre essa frase na Bíblia, meus amados, meu or amado, my brothers, ou meus irmãos, you will know that it speaks to believers. você deve saber que ele está falando com crente. People that have already received salvation. Pessoas que já receberam a salvação. Now listen what he says. Então escute o que ele está dizendo. He says, my beloved, Ele diz, meus amados, work out your own salvation. desenvolvei a vossa salvação.
He does not say work your own salvation. Ele não está falando produza a sua salvação. Because no one can save himself. Porque ninguém pode se salvar. But he says work out your salvation. Mas ele está falando desenvolvei a vossa salvação. Now look at me for a moment. Olha para mim por um momento, por Here's favor. where salvation takes Aqui place. é onde a salvação acontece. God changes your heart. Deus muda o seu coração. God changes your spirit. Deus muda o seu espírito. But then my part of the partnership. Mas então a minha parte nessa parceria. And Paul speaks this in an imperative way. E Paulo fala isso de maneira como se fosse uma ordem. He says you need to work out the salvation that is in you. Ele fala, você precisa desenvolver a salvação que está em você. And do it with fear and trembling. E faça isso com temor e tremor. But read verse 13 together with verse 12. Mas veja o verso 13 junto com o verso 12. He says, for it is God who works in you. Porque ele diz que é Deus quem efetua em você. Where does God work? Onde é que Deus trabalha? In you. Em você. Both to will and to do for his good pleasure. Ele efetua em você o querer e o realizar para o seu próprio prazer. So can you see God as the senior partner? Então você consegue ver que Deus é o parceiro principal? He places the ability inside of us. Ele coloca a habilidade dentro de nós. And he places the desire inside of us. E ele coloca também um desejo dentro de nós. So God wants to see change effected in my life. Então Deus quer ver a mudança acontecendo na nossa vida. And I just need to work with God. E eu só preciso trabalhar com Deus. Let me get to the third principle. Deixa eu apresentar para você o terceiro ponto. You need to identify the instrument of change. Você precisa identificar o instrumento da mudança. God does the work of change. Deus faz o trabalho da mudança. But he uses an instrument. Mas ele usa um instrumento. And the instrument of change is his word. E o instrumento da mudança é a sua palavra. I want to read a quote to you from a man called John Walvoord. Eu quero ler uma citação para você de John Walvoord. He was an American evangelical pastor and author. Ele foi um pastor, teólogo americano. And he said this. E ele disse isso. Wherever the Bible has been consistently applied, Onde quer que a Bíblia tenha sido aplicada constantemente, it has dramatically changed the civilization and culture of those who have accepted its teaching. ela drasticamente transformou a civilização e cultura daqueles que aceitaram o seu ensino. No other book Nenhum outro livro has ever so dramatically changed the individual lives and society in general. Nenhum outro livro mudou de maneira drástica a vida de indivíduos e sociedade em geral. Go and look at the world. Vá e dê uma olhada no mundo. Wherever the message of the Bible has been accepted, Onde quer que a mensagem da palavra tenha sido aceitada, people's lives have been changed. a vida das pessoas é transformada. Society has been A transformed. sociedade é transformada. This is God's instrument of change. Esse é um instrumento que Deus usa para transformação. Now we reflected on this scripture earlier. Bom, nós demos uma olhada nessa escritura antes. Let's again look at 2 Corinthians 3 and verse 18. Vamos dar uma olhada de novo em 2 Coríntios 3:18. I want to read it to you from a version in English called the Amplified Bible. Eu quero ler para você numa versão, que é a versão em inglês da Bíblia amplificada. Because it inserts something in the scripture there that helps us to understand. Porque ela adiciona um significado a mais para que você possa entender um pouco melhor. It speaks about a mirror that we're looking into. Ela fala de um espelho na qual nós contemplamos. But the Amplified says this. Mas a Bíblia amplificada diz o seguinte: All of us, as with unveiled face, todos nós, como com a face descoberta, because we continue to behold in the Word of God as in a mirror the glory of the Lord, porque nós continuamente contemplamos na palavra de Deus como em um espelho a glória do Senhor. are being continually transfigured. Somos constantemente transfigurados. So what is the mirror? Então, o que é o espelho? The mirror is the Word of God. O espelho é a palavra de Deus. Because when you look into this mirror, Porque quando você olha para esse espelho, you see the glory of the Lord. você vê a glória do You Senhor. see how God has changed you. Você vê como Deus tem transformado But você. the Word also says that there's a need for continual change. Mas a palavra também diz que há uma necessidade Because para uma the- mudança The constante. Scripture continues. Porque a Escritura And it continua says we are being changed constantly. e diz que nós estamos sendo
transformados continuamente, from glory to glory. de glória em glória. And it's the word of God that changes E é a us. palavra de Deus que nos muda. If I can go back to Romans Se eu 12 puder voltar para Romanos capítulo 12, and look at verse 1 again. e olhe mais uma vez para o verso 1. And Paul speaks to the brethren E Paulo está falando com os irmãos and the sisterin, e com as irmãs, because he speaks to believers. porque ele está falando para crente. And he says, dear brothers and sisters, Ele diz, caros irmãos e irmãs, people that have already been born again. pessoas que já nasceram de novo. He says in verse 2, Ele diz no verso 2, don't copy the behavior and customs of this world, não copiem o comportamento e os costumes desse mundo, but let God transform you into a new person mas deixe Deus transformar você em uma nova pessoa, by changing the way you think. mudando a maneira como você pensa. How is your mind renewed? Como é que a sua mente é renovada? How do you change your thoughts? Como é que você muda os seus pensamentos? By replacing your thoughts with God's thoughts. Substituindo os seus pensamentos pelos pensamentos de And Deus. where do you find God's thoughts? E onde você acha os pensamentos de Deus? Here's where He recorded them for us. Aqui é onde Ele registrou os seus pensamentos. So you need to make sure that you put the Bible in here. Então você precisa ter a certeza de que você está colocando a palavra de Deus nos seus pensamentos. That's the instrument that will renew your mind. Esse é um instrumento que Deus vai usar para transformar a sua mente. You see, we live in a world where it pollutes us. A gente vive num mundo que nos contamina. That's why Paul says, don't think like the world. E por isso Paulo diz, não pense como o mundo. You are familiar with the term brainwashed? Você conhece a palavra lavagem cerebral? You use the same word. A gente usa a mesma palavra aqui. Now, when you think of the thoughts of this world, Quando você pensa no pensamento desse I mundo, don't even want to use the word brainwashed, eu não quero nem usar a palavra lavagem cerebral, because the world doesn't wash your brain. porque o mundo não lava a sua It mente, pollutes your brain. ela te contamina. It's the word that washes your brain. É a palavra que lava a sua mentalidade. You need a brainwash. Você precisa de lavagem cerebral. And it's the word of God that will renew your mind. E é a palavra de Deus que vai renovar a sua mente. Now here's what the Bible teaches. Bom, aqui está o que a Bíblia nos It says, ensina. I am a spirit, Ela diz que eu sou um espírito, I have a mind, eu tenho uma mente, and I live in a body. eu vivo num corpo. I'm a three-part being. Eu sou um ser tríplice. And God wants to effect change in my whole being. E Deus quer com que essa mudança seja eficaz em toda a minha estrutura. Now, if you are a believer, Bom, se você é um crente, here's the truth. aqui está a verdade. Your spirit has been changed. O seu espírito já foi mudado. That's past tense. Você está no passado. God already did it. Deus já fez isso. Your body will be O changed. seu corpo será mudado. Future tense. No futuro, está no futuro. You're going to receive a glorified Você body. vai receber um corpo glorificado. I want a big one. Eu quero um grande. So, your spirit has been changed. O seu espírito já foi salvo. Your body will be changed. O seu corpo vai ser Past mudado. tense, Passado, future tense. futuro. But your mind is being changed. Mas a sua mente está sendo mudada. Present continuous tense. No sentido de algo contínuo e presente. Here is where the change needs to take place. Aqui é onde a mudança precisa acontecer. Here is the battlefield. Aqui está o campo de batalha. I want to tell you about something that I heard from Dr. Paul Yonggi-cho. Eu quero contar para você algo que eu ouvi do Dr. Paul Yonggi-cho. Many years ago, I listened to a sermon of his. Há muito tempo atrás eu ouvi um sermão dele. And he said that God created man on the pattern of the tabernacle. E ele disse que o homem foi criado no padrão, segundo o padrão do tabernáculo. And he says the tabernacle was made of 3 parts. E ele disse que o tabernáculo é feito composto de 3 partes. There was the outer court, Tinha o átrio, a parte exterior. and then inside there was the holy place, Então dentro tinha o santo lugar. and then the most holy place. Então o santíssimo lugar. And when you look at me from the outside, Quando você olha para mim aqui fora, this is the outer court. esse aqui é o átrio.
That's the body. é o corpo. But there's an inner man. Mas tem um homem interior. And there are two parts in the inner man. E tem duas partes. O homem interior tem duas partes. Look at me. Olha para mim. The holy place O santo lugar and the most holy. e o santíssimo lugar. And here's what happens. E tá aqui o que acontece. If you study the tabernacle, you see that the high priest could only go into the most holy place one day Se in the year. você estudar o tabernáculo, você vê que o sumo sacerdote só podia ir ao Santíssimo uma vez no ano. And so when God's word comes into my heart, Então, quando a palavra de Deus ela vem para o meu coração, the new birth is a unique experience. o novo nascimento é uma experiência única. It only happened once. Ela acontece uma vez só. You are not born again. Você não nasce de novo, de novo. I grew up in a church Eu cresci numa igreja where they preached that if you sinned, you lost your salvation. que pregava que se você pecasse, naquele momento você perdia a sua salvação. And you have to be born again. E aí você tem que nascer de novo, de novo. Every Sunday I was at the front. E todo domingo eu estava aqui na frente. I rededicated my life so many times Eu redediquei a minha vida tantas vezes that my rededicator was worn out. que a minha rededicação já tinha passado do prazo de validade. And it's only when I found these truths in the Word of God E foi somente quando eu encontrei essas verdades na palavra de that I Deus realized my spirit is born again. que eu entendi que o meu espírito já está salvo, já But nasceu de here's novo. where the battle takes place. Mas aqui é onde a luta acontece. And if you think about it, there was only activity one day of the year in the holy place. E se você In the entender, most holy place. e se você entender que essa atividade só acontecia uma vez no ano. But in the holy place there were 3 pieces of furniture. Essa atividade só acontecia uma vez no ano no Santíssimo Lugar, mas no Santo Lugar existiam 3 mobílias. There was the table of showbread, Tinha a mesa de propiciação, there was the golden lampstand, tinha o candelabro and there was the incense altar. e o altar de incenso. And there had to be daily activity E tinha que haver atividade diária, because there had to be fresh bread on the table. porque tinha que ter pão fresco sobre a mesa. That golden lampstand had to burn all the time. O candelabro tinha que estar sempre iluminando. It had to be filled with oil Tinha all que the estar time. sempre cheio de óleo. There had to be fresh incense on the altar. Tinha que ter incenso fresco sobre o altar. You see, so there must be daily activity here. Veja que tem que ter atividade diária aqui. You need to put fresh bread on the table. Você precisa colocar pão fresco sobre a mesa. You need to have the word of God Você precisa da palavra de on a Deus daily basis. todos os dias. You need to have fresh oil in the lamp. Você precisa de óleo fresco no candelabro. Your zeal for God must burn brightly. O seu zelo por Deus There must be deve iluminar. fresh incense on that altar. Tem que ter incenso fresco naquele altar. You must have a fresh worship experience Você tem every que ter uma day. experiência nova de adoração todos os So dias. here is where the activity takes place. Então aqui é onde a atividade deve acontecer todos os dias. God wants to change our thinking. Deus quer mudar o nosso pensamento. That's why my persuasion is that each and every one of you should be in Bible school. É por isso que o meu pedido é com que todos vocês estejam na escola bíblica. Can I throw this in at no extra cost? Posso jogar isso de graça? You know, we often quote the Great Commission Sabe que a gente sempre cita a grande comissão in Matthew 28. em Mateus capítulo 28. And some churches think they fulfill the Great Commission if they're involved in an evangelism program. E muitas pessoas acham que elas estão cumprindo a grande comissão porque elas estão envolvidas em algum tipo de evangelismo ou missão. You haven't even started with the Great Commission. Vocês ainda nem começaram com a grande comissão. Jesus never said, go and make converts. A Bíblia não diz vá e faça convertidos. Jesus said, go and make disciples. A Bíblia diz vá e faça discípulos. What is a disciple? O que é um discípulo? The essential meaning of disciple is a learner. A essência da palavra discípulo é um aprendiz. We cannot just make converts. Nós não conseguimos fazer convertidos. You need to become a lifelong learner. Nós precisamos ser aprendizes que vão perdurar com o tempo. That's the Great Commission. Essa é a grande comissão. And there's a double emphasis that Jesus gives. E é uma ênfase dupla naquilo que Jesus He says, fala. go make disciples Ele diz, vai e faça discípulos and teach them. e
e ensine eles. The whole church should be a learning environment. A toda a igreja deve ser um ambiente de aprendizado. That's when you fulfill the Great É Commission. aí que você cumpre a grande comissão. That's why I'm so blessed to hear what this church is doing. E é por isso que eu fico tão feliz ao ouvir o que essa igreja está fazendo. Because you're truly making disciples. Porque verdadeiramente vocês estão fazendo discípulos. teaching the people. Vocês estão ensinando as And their pessoas. minds are renewed. E a mente deles está sendo renovada. Let me take you to another scripture where it speaks about mind renewal. Deixa eu levar você a uma outra escritura que fala sobre renovação da mente. Now in Romans 12, Agora, em Romanos capítulo 12, Paul says, be transformed by the renewing of your mind. Paulo diz, sejam transformados pela renovação da vossa mente. James speaks about the same thing, Tiago fala sobre a mesma coisa, but he uses different language. mas ele usa uma linguagem He diferente. doesn't say your minds must be renewed. Ele não diz que a sua mente deve ser renovada. Look at me. Olha para mim. He says your soul must be saved. Ele diz que a vossa alma ou a vossa vida deve ser transformada. Not your spirit. Não o seu He's espírito. not referring to that. Ele não está se referindo a isso. Let me read it to you. Deixa eu ler para você. In James 1, Em Tiago 1, let me start with verse 19. deixa eu começar com o verso 19. Because I want to draw your attention to something. Porque eu quero chamar a sua atenção para alguma coisa. He says, so then, my beloved brethren. Ele diz, assim, meus queridos irmãos. James used a combination of the two terms that I spoke about. Tiago usa na combinação dos dois termos que eu já He falei. calls them beloved. Ele chama eles de He amados. calls them brethren. Ele chama de irmãos. So definitely, they are the family of God. Então, definitivamente, ele está falando com a família de Deus. He's addressing born-again believers. Ele está falando com crentes nascidos de They've novo, already been saved. que já foram Their salvos. spirits have already been E o recreated. seu espírito já foi recriado. But here's what he says to them in verse 21. Mas aqui está o que ele está falando no verso He says, 21. lay aside all filthiness and overflow of wickedness, Ele diz, livrando-vos de todo tipo de impureza moral e aparência de maldade, and receive with meekness the implanted word, recebei humildemente a palavra em vós implantada, which is able to save your soul. a qual é poderosa para salvar a vossa vida, a vossa alma. This might shock you, Isso talvez choque alguns de but you vocês. can be born again without your soul being saved. Mas você pode ser salvo, nascido de novo, e não ser salvo na sua mentalidade. It's not talking about receiving eternal life. Não está falando sobre receber a vida eterna. It's speaking about the renewing of your mind. Está falando da renovação da vossa mente. Now there's an interesting word used in this E verse. tem uma palavra muito específica, muito interessante que é usada nesse verso, He says receive with meekness que ele fala, recebei humildemente the implanted word of God. a palavra implantada de Deus. Now here's how God's word gets into your heart. Aqui está como a palavra de Deus chega ao teu coração. The Bible says faith comes by, A Bíblia diz que a fé vem pelo hearing, ouvir, and hearing by e ouvir the word of a God. palavra de Deus. So I hear the word of God. Então eu ouço a palavra de Deus, It comes through the outer court. ela vem através do átrio It goes through the holy place. e vai através do santo lugar And it lands in my heart, e ela chega no meu coração, in my spirit. no meu espírito. The Bible says, with the heart man believes unto righteousness. A Bíblia diz que com o coração o homem crê para a justiça. My heart believes. O meu coração crê. But then the word must come out again. Mas então a palavra deve sair novamente. Because this seed that is implanted here Porque essa semente que foi implantada aqui, must bear fruit. ela deve frutificar. It must come out again. Ela deve sair It must novamente. grow up. Ela deve crescer. So the word of God does not change me on its way in. Então a palavra de Deus, ela não me transforma quando ela entra. Because it's essential to believe the word first. Porque é essencial que a gente creia na palavra antes. And when I believe the word, that seed actually is broken open. Então quando eu creio nessa palavra, essa semente então ela começa a se abrir. The life of that seed is released. A vida daquela semente começa a ser liberada. But here's what James says. Mas está aqui o que Tiago diz. Receive the word that has already been
implanted. Receba a palavra que já foi implantada em vocês. So he's not talking about when the word goes in. Então ele não está falando quando a palavra entra. You can sit in church every day Você pode sentar na igreja todos os and dias receive the word this e way. receber a palavra dessa maneira. But sometimes when the word wants to come out, Mas muitas vezes quando a palavra quer sair, there's a blockage here. tem um bloqueio aqui. Because some people refuse to change their thinking. Porque muitas vezes as pessoas se recusam a mudar no seu pensamento. So when he says receive the implanted word, Então quando ele diz receba a palavra implantada em he's saying vós, what God deposited in your heart ele diz o que Deus depositou no seu coração must now change your thinking. deve mudar o seu pensamento. God wants that seed to come out Deus quer com que essa semente venha para fora and to bear fruit. e frutifique. Hallelujah. Aleluia. But some people's minds are like concrete. Mas a mente de algumas pessoas é igual cimento, concreto. There are some concrete Christians Tem alguns crentes concretados, acimentados. because their minds are like concrete. Porque a mente deles é como um concreto. What do you do when you make concrete? O que você faz quando você junta ali o concreto, faz o You concreto? mix it up first. Você junta ali primeiro. Some people's minds are totally mixed up. A mente de algumas pessoas está ali toda misturada. And then it's completely set. E então ela acimenta It becomes hard. e fica dura. Some people have concrete minds. Algumas pessoas têm uma mentalidade de concreto. And that's why James says, receive with meekness. E é por isso que Tiago fala receber com humildade. You know what meekness literally means? Você sabe o que humildade significa? One of the essential meanings of meekness is to be teachable. Um dos entendimentos essenciais de humildade é ser ensinável. To have a flexible mind. Ter uma mente flexível. God spoke to me early in my ministry. Deus falou comigo no início do meu ministério. And he said to me, I want your mind to be like clay. Eu quero que a sua mente seja como barro, Not like concrete. não como concreto. Clay I can mold. Barro eu posso moldar. Clay I can shape. Barro eu posso balançar. God wants you to change your way of thinking. Deus quer com que você mude a sua maneira de pensar. Become flexible Se tornar flexível. so that change can take place. Para que a mudança possa acontecer. When I started preaching some of the truths in a traditional Pentecostal church where we were, Quando eu comecei a pregar essas verdades numa igreja onde a gente estava, the one man who was one of the elders in the church, um dos presbíteros daquela igreja, he didn't like what I was preaching ele não gostou do que eu estava pregando, because he didn't want to change. porque ele não queria mudar. And he came to me one day E ele veio até mim num dia and he says to me, I have been in the Lord's way for 40 years. e ele disse: eu tenho estado no caminho do Senhor por 40 anos. So I said to him, what did you say? Então eu disse para ele: o que você disse? He said, I have been in the Lord's way Eu tenho estado no caminho do Senhor for 40 years. por 40 anos. It's time to get out of the Lord's way. É tempo da gente sair da frente de Deus para deixar Ele passar, So that God can do something. para que Deus possa fazer alguma coisa. Don't get stuck in tradition. Não fique preso na tradição. Let God change you. Deixe Deus mudar você. Amen. Amém. God wants to change your thoughts. Deus quer mudar o seu pensamento. God wants to change your attitude. Deus quer mudar a sua atitude. Enroll for Bible school. Faça a sua inscrição na escola bíblica. Amen. Amém. I need to finish because my time is up long ago. Eu preciso terminar porque meu tempo já terminou há muito tempo. I have two more principles. I'll summarize them. E eu tenho mais 2 princípios e eu vou resumir. You need to acquire the desire to change. Você precisa ter o desejo de mudar. Now, I said to you that God even creates the desire in you. E eu disse para você que até mesmo Deus cria esse desejo dentro de você. But you need to respond to that desire. Mas você precisa responder a esse desejo. Need to make that choice. Você precisa fazer essa escolha. When Paul writes in Romans 12, Quando Paulo escreve em Romanos capítulo he 12, uses these words. ele usa essas He palavras. says, I appeal to you, Ele disse: eu brethren. apelo para vocês, He doesn't irmãos. say, I command you. Ele não disse: eu ordeno He vocês. almost says, I beg you. Ele estava
dizendo, eu imploro. He says, I plead Eu with you. imploro para I vocês. encourage you. Eu encorajo You vocês. see, change cannot come through force. Veja, a mudança não pode vir por meio da força. Change is not by command, it's by choice. A mudança não é por You ordem, need mas to é be por willing to escolha. change. Você precisa decidir mudar. You need to respond to God. Você precisa responder a Deus. And let me say, if you don't make the choice to change, Veja, eu quero dizer isso para você. Se você não fizer a escolha de mudar, you're going to change anyway. você vai mudar de qualquer maneira. So it's active change is better than passive change. A mudança ativa é melhor do que a mudança passiva. Choose to change, Escolha mudar. because then you can choose into what you want to change. Porque então você pode escolher naquilo que você quer mudar. You see, change is going to take place in your life. Veja, a mudança vai acontecer na sua vida. You're either going to be conformed to the culture of this world, Você ou será conformado à cultura desse mundo, or you're going to be transformed ou você será transformado by the renewal of your mind. pela renovação da vossa mente. And God wants you to be E transformed. Deus quer com que você seja transformado. And every one of us will change. Cada um de nós aqui vai mudar. By this time next year, Nesse mesmo dia, ano que vem, you'll be 1 year older. você será um ano mais velho. You're going to change. Você vai mudar. I'm just thinking of, we were walking in the shopping mall here the other day, Eu estava pensando que a gente estava andando no shopping aqui outro and they're dia, already playing Christmas songs. e eles já estavam tocando música de Natal. And I thought of Santa Claus or Father Christmas. E eu pensei no Papai Noel. And I remember reading this somewhere, E eu lembro ter lido isso em algum lugar. that there are 4 ages of man. Que há 4 idades do homem. When you are a small child, Quando você é um menininho, you believe in Santa Claus. você acredita no Papai Noel. The second stage is when you do not believe in Santa O Claus. segundo estágio é quando você não crê no Papai Noel. Then the third stage is when you are Santa Claus. E o terceiro estágio é quando você é o Papai Noel. And the last stage is when you look like Santa Claus. E o quarto estágio é quando você se parece com o Papai Noel. So you're going to change. Então você vai mudar. Now, I like the phrase in English, Eu gosto dessa frase em inglês. because in English, we do not say you get older. Porque em inglês você não fala, você vai ficar mais velho. We actually say you grow older. Em inglês você fala, você cresce mais velho. But some people don't grow. Mas algumas pessoas não crescem. They just get older. Eles só ficam velhos. They might be chronologically advanced, Eles talvez sejam avançados cronologicamente, but they're not spiritually mature. mas não são maduros espirituais. Anyone can get old. Qualquer pessoa pode ficar velha. You just have to live long enough. Você só tem que viver o suficiente. But you need to become mature. Mas você precisa se tornar You maduro. need to grow. Você precisa You crescer. need to change. Você precisa mudar. And change is inevitable, E a mudança é inevitável. but growth is optional. Mas a mudança é opcional. Change is involuntary, A mudança é but involuntária. improvement is intentional. Mas a melhoria é intencional. And positive change never comes through a passive mindset. E a mudança positiva, ela nunca vem através de uma mentalidade passiva. Let me get to the last Então principle. deixa eu chegar no último princípio. Maintain hope for change. Mantenha a esperança da mudança. Sometimes we get disappointed and disillusioned. Muitas vezes a gente se torna desiludido, desapontado. Paul writes in Romans 12:2, E Paulo escreve em Romanos capítulo 12, verso 2. inspired by the Holy Spirit. Inspirado pelo Espírito He Santo. says, be transformed. Ele diz, sejam The Holy transformados. Spirit would not have inspired him O Espírito Santo não teria inspirado a Paulo if change was not possible. se a mudança não fosse possível. Change is possible. Mudança é possível. You can change. Você pode mudar.
And don't get pessimistic. E não se torne pessimista. Don't be disillusioned. Não fique desiludido. Don't be discouraged when you see no change. Não fique desencorajado quando você não ver a mudança. I have a book at home in my library. Eu tenho um livro na minha It has a biblioteca very interesting title. que tem um título muito interessante, It's called 3 Steps Forward, 2 Steps Back. que é 3 passos para frente, 2 passos para trás. It's by a man named Charles Swindoll. É de um homem chamado Charles Swindoll. He's an evangelical author. É um autor evangélico. And he speaks about persevering. E ele fala de perseverança. And here's what the title and the book is all about. E o título quer dizer mais ou menos isso aqui. It says sometimes we take 1, 2, 3 steps forward. Muitas vezes nós damos 1, 2, 3 passos But para then we frente. suffer a setback. Então algo ruim acontece na nossa vida. And we take 2 steps back. E nós damos 2 passos para trás. And we can get so discouraged. E aí muitas vezes a gente fica tão desencorajado. But in my setback, Mas nesses dias I just ruins, have to look back eu só preciso olhar para and trás see that I've actually progressed 1 e step. ver que eu já progredi 1 passo. Don't give up. Não desista. Don't lose hope. Não perca a esperança. Change is happening in your A life. mudança está acontecendo na sua Believe vida. God that you can change. Agradeça a Deus porque Ele muda você. I know some of us might be very disappointed. Eu sei que alguns de nós pode estar bem desapontado. I've often thought about this. Eu geralmente penso nisso. What would the boy or the girl that you were O que a garota ou o menino ou a menina que você era think of the man and the woman that you are today? pensa do homem ou da mulher que você se tornou? What happened to your dreams? O que aconteceu com os seus sonhos? Have you given up? Será que você já desistiu? You're never too old to change. Você nunca é velho o suficiente para mudar. You're never too old to see your dreams come. Você nunca é velho o suficiente para ver os seus sonhos se God realizando. is at work in your Deus life. está operando na sua vida. Change is possible. A mudança é possível. Let me conclude with this. Deixa eu concluir com isso. When you drive on the road sometimes, Quando você dirige numa estrada, numa there rua, might be some roadworks. tem algumas obras na rua ali. And there's a traffic sign that indicates that. E tem uma placa que indica essa obra. And sometimes there's the image of men working. E muitas vezes tem uma imagem de um homem trabalhando. And sometimes there might be even in words describing what's happening. E muitas vezes tem até algumas palavras descrevendo o que está And acontecendo. it says road under construction. E diz rua em construção. Men at work. Homens trabalhando. I think Christians should have a similar sign around their neck. Eu creio que os cristãos deveriam ter uma placa dessa no seu pescoço. It should say under Que construction. diz em construção. God at work. Deus está trabalhando. Because He's doing a work inside of Porque Ele us. está fazendo a obra em nós. He's busy changing us. Ele está mudando a nós. And here's the good news. E aqui estão as boas The novas. Bible says the good work that He started A in Bíblia you, diz que a boa obra que Ele começou em mim, He will Ele complete. vai He completá-la. will finish. Ele vai finalizá-la. stand. Vamos nos Let's give levantar. the glory to Vamos the dar Lord. glória a Deus. Here's the challenge. Aqui está o desafio. Your mind needs to be like clay in the hand of the potter. A sua mente precisa ser como barro na mão do oleiro. You see, change is not always an event. Veja que a mudança não é sempre um evento, It's a process. é um processo It takes time. e leva tempo. But there needs to be a starting point for that. Mas é necessário ter um ponto de partida nesse processo. And today can be that moment. E hoje pode ser esse momento. And maybe this morning, E talvez essa manhã we just need to say, God, forgive me. nós precisamos dizer, Senhor, nos perdoa. Where I have developed thought patterns Onde eu talvez tenha desenvolvido padrões de pensamento that do not line up with the Word of God. que não se alinham com a Tua palavra. Forgive me when I have certain ideas, Senhor, me perdoa por ter certas ideias, certain perceptions in my mind, algumas percepções na minha mentalidade, even religious traditions até mesmo tradições religiosas that
are contrary to the word of que God. são contrárias à palavra de Deus. And we need to make a commitment E nós precisamos fazer um compromisso to receive with meekness de receber com humildade the implanted word a palavra implantada em nós and allow it to change our e thinking. permitir com que ela mude o nosso pensamento. Because when we think differently, Porque quando nós pensamos diferente, we'll speak differently. nós falaremos We'll diferente, act different. nós agiremos diferente. And if you want to make that commitment with me, E se você quiser fazer esse compromisso comigo, just lift your hands as I'm going to apenas pray for you. levante a sua mão e eu quero orar com você. Father, as we stand before you today, we Pa- pray this prayer. Pai, ao estarmos aqui diante de Ti, eu quero fazer essa oração. We thank you that you have changed our hearts. Te agradecemos porque você já mudou o nosso coração, You've recreated our spirits. já recriou o nosso espírito, You've given us the precious gift of eternal life. já nos deu o dom precioso da vida eterna, You resurrected us when we were dead in our sins and já nos trespasses. ressuscitaste quando nós estávamos mortos dos nossos pecados e transgressões. Thank you for new life. Obrigado por nova vida. Thank you for a changed heart. Obrigado por um coração renovado. But Lord, we thank you that our minds can be renewed. Mas, Senhor, obrigado porque as nossas mentes também podem ser And today we transformadas. make this E commitment hoje nós fazemos esse compromisso that we're going to get serious with the Word of God. de que vamos nos tornar sérios com relação à Tua We're palavra. going to take that implanted seed Vamos pegar essa semente implantada and we're going to allow it to change our e paradigms. vamos permitir com que ela mude os nossos paradigmas. We're going to allow it to change wrong thoughts. Vamos permitir com que ela mude pensamentos errados. Thank you that our souls are being saved. Obrigado porque as nossas almas estão sendo transformadas, That our minds salvas. are constantly being renewed. Porque as nossas mentalidades estão sendo constantemente renovadas. Thank you for the precious instrument of your word Obrigado pela Tua palavra that will renew our que minds. renova as nossas mentes. Thank you for a mirror that we can look into, Obrigado por esse espelho no qual nós podemos olhar, seeing the glory of the vendo a Lord glória de Deus and allowing you to change us e permitindo com que Tu nos from transforme glory de to glory. glória em glória. And we make that commitment, E Lord, nós fazemos esse compromisso, Senhor, that we never want to arrive at the place que nós nunca queremos chegar num lugar where we think we do not need any change. onde onde nós dizemos que nós não precisamos de mudança. Thank you for working at every area of our Obrigado lives por trabalhar em todas as áreas da nossa and vida not condemning us, e não nos condenar, but helping us to see that we are under construction. mas ajudar a vermos a nós mesmos em construção. And the work that you started in us, E a obra que Tu começaste em you nós, will complete você mesmo completará until the day of Jesus até o dia de Christ. Jesus And Cristo. we thank you for E that. nós te agradecemos por isso. Come on, let's give him the glory Vamos dar today. glória a Deus. Aplauda Ele. Thank you, Lord. Graças a Deus. Thank you, Lord. Graças a Deus. Hallelujah. Aleluia. Give you the glory, Lord. Oh, te damos glória, Senhor. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus.